Boa noite, igreja. Damos graças a Deus, por mais um culto, nesse domingo, mesmo com número reduzido, mas Deus sabe de todas as coisas. Então, quero dar boa noite também a quem nos assiste nesse canal, nesse domingo. E a gente, nesse momento, como a gente está passando de pandemia ainda, graças a Deus as coisas estão acontecendo, as coisas estão melhorando, mas ainda, temos que seguir alguns protocolos. Então, segue ainda, o protocolo conforme o pastor já falou, a gente evitar, sentar próximo um do outro. Em breve isso aí está sendo resolvido. Mas eu queria agradecer, a presença dos irmãos, alguns que estão nos visitando hoje. Então, é maravilhoso a gente poder estar presenciando mais uma vez e louvando e engrandecendo o nome de Deus, Eu vou pedir que o irmão Anderson venha aqui à frente, que esteja orando por esse culto de hoje. Chama ele aqui porque se ele orar dali não vai sair, Então, pedir que ele esteja orando aqui para a gente aqui, só um minutinho. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, obrigado por esse dia que se chama hoje, quando nós estamos vivos na Tua presença. Queremos colocar nas Tuas santas mãos, Senhor, as vidas, Senhor, que agora estão cultuando. Também aquelas, Pai, que por alguma razão também não vão estar cultuando. Nós sabemos que o Senhor, Pai, é o dono de todas as coisas. Em nome de Jesus, queremos te agradecer, Senhor, por estarmos na Tua presença a cada dia. E viemos te pedir, Senhor, por esse planeta, Pai, que está passando por esse momento difícil. Sabendo, Pai, que maior é aquilo que está em nós do que aquilo que está neste mundo. Te pedimos, Pai, por aquelas vidas, Senhor, que estão ali, Senhor, de repente, Pai, passando por esse processo difícil, Pai, no leito. E por aquelas também, Pai, que perderam um ente querido. Queremos entregar neste momento de pandemia, Pai, fazendo menção dessas pessoas. E a saber que o Senhor tem controle de todas as coisas, Pai. Traz sabedoria aos governantes dessa terra, Pai, para que possamos, assim, ter um governo, Senhor, justo, honesto, Pai, que venha cuidar de cada um de nós, Senhor. Queremos desde já entregar os cultos das igrejas nas Tuas santas mãos, juntamente com a nossa igreja. Queremos entregar nosso pastor também, sua família pastoral, e os demais líderes, Senhor, que não pode escolher se pode estar ou não na presença de alguém, mas são pessoas que estão vocacionadas para poder prestar o socorro, para poder prestar o auxílio, para poder interceder, orar e estar próximo dessas pessoas nesse momento tão difícil. Pai, nos alegramos na Tua presença nesta hora da noite, queremos te agradecer em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. E eu queria estar compartilhando com os irmãos a leitura bíblica da noite, que se encontra no Salmo 100, versículo 1 ao 5. Eu queria a participação de todos da igreja. Leamos junto. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graça e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizer-lhe o nome. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E de geração em geração, a sua fidelidade. Amém, irmãos. Esse texto é muito forte, E fala o que Deus tem preparado para a gente. O que Deus tem reservado para a sua igreja. Nós, como povo de Deus. E a gente tem que ter essa certeza no nosso dia a dia. Que o Senhor é bom. E a sua fidelidade é de geração em geração. Passar os avisos da semana. A segunda igreja batista, em Córrego do Ouro, nós estamos convidando, domingo que vem, 13 de setembro, é o aniversário, 9 anos da nossa congregação. Então, a gente queria hoje falar, todos estão convidados, a igreja cheia, seria maravilhoso, mas nós sabemos que não será possível nessa atual conjuntura, mas contamos com a presença de todos os irmãos. É uma data festiva e, como sempre, é o momento da gente estar sempre glorificando o nome do Santo Deus. Então, dia 13, às 18h30,
o pastor está organizando de celebrar esse culto de acordo com o protocolo, mas de repente a gente está programando fazer isso no pátio, que tem mais um espaço maior, aonde a gente vai poder receber mais pessoas. E também os aniversariantes da semana, né? Nós temos a Darlene, dia 8, né? Na terça-feira. Dia 9, a Silvana é da Madre Silva. Dia 12, a Ana Beatriz, que é a filha da Ana Paula, filha do Paulo Ricardo. Então, a gente lembra, é bom a gente lembrar essa data comemorativa, já que a gente não pode estar presencial participando, que a gente possa estar lembrando, né? É muito bom a gente receber uma mensagem, né? Um bom dia, um feliz aniversário, e isso é muito bom, e a igreja tem feito muito isso. Eu fico feliz, né? E a gente está acompanhando sempre isso aí, então é maravilhoso. E mais uma vez reforçando, além desses 3, né? No dia 13, o aniversário da igreja. Esses são os avisos, né? Então, eu vou estar chamando o Ministério de Louvor. Boa noite, irmãos. Quero desejar uma boa noite a todos os irmãos que estão presentes aqui nesse templo, né, na casa de Deus, e dizer para vocês que é muito bom estar com cada um de vocês aqui presente. Eu gostaria de pedir que vocês se colocassem de pé nesse momento para que a gente pudesse adorar a Deus. Também quero estar desejando uma boa noite àqueles irmãos que estão nos assistindo, aqueles irmãos nossos que no momento estão impossibilitados de estar aqui na tua casa, Pai, que o Senhor vá de encontro a eles, Senhor, derrama sobre ele a sua misericórdia, naqueles irmãos nossos que estão acamados, Pai, que o Senhor tenha misericórdia. O hino que nós vamos estar entoando agora, ele tem por título Derrama a Tua Glória. E nós temos visto, né, o quanto Deus tem derramado sobre nós a Tua glória, né? Hoje, o fato de estarmos aqui na Tua casa adorando, né, mostra o quanto Ele tem derramado sobre nossas vidas esse poder. Amém. Meu maior prazer é estar em tua presença, prostrado aos teus pés, te adorar, Jesus, Senhor da minha vida. Eu ouço a tua voz, eu sinto teu mover aqui. Quero mais de ti, Senhor, do teu poder, da tua unção. Eu ergo as minhas mãos e clamo. Derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah,
Sinto teu poder aqui. Quero mais de ti, Senhor, do teu poder, da tua unção. Eu ergo as minhas mãos e clamo. Derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser nos rios desse amor. Derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser nos rios desse amor. Em Isaías 41:10 diz assim: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. E podemos ver, né, irmãos, o quanto Deus tem cuidado das nossas vidas, o quanto Deus tem feito por nós, né? Muitas das vezes nós assim passamos por dificuldades nesse momento então da pandemia, onde passamos, né, vivenciamos momentos de temores, medo, insegurança, né, onde vemos desemprego. Mas eu tenho que dizer a vocês que esse Deus que a gente serve é um Deus muito poderoso, é um Deus que nos protege, que nos fortalece e faz maravilhas nas nossas vidas. E é um Deus do impossível, é um Deus que quando a gente pensa que não tem mais jeito, não tem como mais seguir, aí Ele vem e mostra o quanto Ele pode fazer milagres nas nossas vidas. E a gente vai estar entoando agora um hino que tem por título Deus do Impossível. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Quando tudo diz que não,
voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Deus do impossível. Deus do impossível. O próximo cântico que vamos estar entoando tem por título Santo. E eu quero aproveitar esse momento para que os irmãos que trouxeram os seus dízimos e suas ofertas podem aproveitar essa oportunidade. Amém. Nosso Deus está entre nós, Ele habita na adoração. O nosso Deus vai hoje operar, Ele é benigno e santo, santo, santo. O nosso Deus é santo, santo, santo. O nosso Deus é santo. O nosso Deus está entre nós. Ele habita na adoração. O nosso Deus vai hoje operar. Ele é benigno e santo, santo, santo. O nosso Deus é santo, santo, santo. O nosso Deus é santo. Amém. Oremos, irmãos. Pai, obrigada, Pai, por estar aqui na Tua casa. Obrigada porque o Senhor permitiu que nós possamos estar aqui hoje, Te adorando. Pai, obrigada porque a Tua palavra que foi feita hoje pela manhã falou aos nossos corações, Pai. E que agora, Pai, o Senhor possa estar nos abençoando com mais uma palavra, Pai. Que o Senhor esteja, Pai, abençoando a pessoa que vai estar agora, Pai, trazendo a palavra, Pai, esteja abençoando. Obrigada por cada irmão aqui presente. Obrigada por tudo, Pai. É o que eu te peço hoje e sempre. Amém. Boa noite mais uma vez, igreja. Maravilhoso, né? Poder estar
louvando a Deus, ouvindo, né, esse cântico que fala muito aos nossos corações, né, são louvores de engrandecimento do nome de Deus, do Senhor. O Deus é santo, o nosso Deus está entre nós, e quem acredita que Deus está entre nós, dá um amém. Amém, irmãos, amém. Eu acredito, tenho certeza que Ele está entre nós aqui nessa noite. E a nossa igreja, né, maravilhosa, pode presenciar isso, né, nesses louvores, e a certeza que o Espírito Santo de Deus habita no esconderijo, que o Espírito Santo de Deus está entre nós. Eu queria estar compartilhando com os irmãos, eu trouxe um tema, irmãos, Igreja de Cristo, comunidade do povo de Deus. E eu escolhi o texto de 1 Pedro 2, 9 e 10. Deus tem falado muito comigo na minha vida, no meu dia a dia. E algumas qualidades que eu estava vendo nesse texto, algo que me surpreendeu quando eu estava pedindo direção a Deus para me trazer uma mensagem, e tocou no meu coração. Aonde Ele me mostrou, nesse texto, me mostrou alguma coisa que nós precisamos entender no nosso chamado, no nosso dia a dia, na nossa vida como cristão. Muitos de nós como cristãos nos perguntamos, né? Qual é a nossa missão neste mundo? Nós como cristãos, vocês já se perguntaram qual é a nossa missão nesse mundo? O que eu estou fazendo aqui? Outra pergunta que eu estava me fazendo, irmãos, o que Deus quer de nós? Deus é poderoso, Deus é altíssimo. O que Ele quer de nós? Uma outra pergunta, qual o nosso chamado? Qual o meu chamado? Qual o seu chamado? E o que somos? E nesse texto, né, que eu vou estar lendo abaixo, o apóstolo Pedro, em apenas 2 versículos, irmãos, em 2 versículos, diz tudo o que precisamos saber. Ele responde quem nós somos e também qual é a nossa missão neste mundo. 1 Pedro 2, versículo 9 e 10. Amém? Acharam aí? Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não havia recebido misericórdia, mas agora a receberam. Querido Deus, amado Pai, Sua palavra foi lida, ó Pai. Que o Senhor possa, ó Pai, nessa noite, ó Pai, estar aplicando em nossos corações. Que o Espírito Santo de Deus habita, ó Pai, em nossa casa, em nosso coração, em nossa vida, ó Pai. E que esse texto venha falar nessa noite, para cada irmão aqui presente, para cada irmão que está na sua casa, em seu lar, que vai ouvir, irmão, através do nosso canal, que o Espírito Santo de Deus possa clarear a sua mente, que o Espírito Santo de Deus, através desse texto de Pedro, possa realmente mostrar quem somos, o que Deus quer de nós e o que nós temos que fazer. Muito obrigado. É a oração que eu te faço agradecido, em nome do seu Filho amado. Amém. Irmãos, de um modo geral, né, a gente como cristão alcançado, né, pelo amor de Deus, é nossa responsabilidade, irmãos, como povo de Deus. Nesse texto ele fala muito aqui, né, que ele fala que nós somos geração eleita, nós somos povo de Deus. Mas nós precisamos, irmão, não podemos guardar, nós precisamos anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós temos que anunciar, irmãos, a grandeza, o amor e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo para as pessoas não crentes. Muitas das vezes a gente se acomoda no nosso dia a dia, a gente fica em nossos lares, a gente vem para a igreja, mas a gente não se preocupa em anunciar. A gente tem que se preocupar sim, a gente aprendemos, nós estamos aprendendo um pouco de Deus, mas nós temos que não guardar para o nosso coração, não guardar para a gente. Nós precisamos divulgar, nós precisamos anunciar a grandeza desse amor
que me tirou das trevas, que tirou das trevas e trouxe para a luz. Mas individualmente, como membro do corpo de Cristo, Deus também tem um chamado para cada um de nós, irmãos. Ele tem um chamado para cooperar na execução da sua obra. Senão não adianta. Se nós temos um chamado de Deus para viver esse milagre, muitos de nós às vezes pedimos um milagre, né? Senhor, faça um milagre na minha vida. E o milagre pode vir de várias maneiras, irmãos. Às vezes a gente pede tanto esse milagre está à nossa porta, mas a gente não vive esse milagre. A gente pede, está aqui na nossa porta, está na nossa frente, mas nós não sabemos ouvir a voz de Deus. A gente não vive esse milagre. Nós pedimos, mas não vivemos esse milagre. E esse chamado, irmãos, é para cooperar na execução dessa obra, irmãos. Agora, o maior desafio dos cristãos, eu fico imaginando, irmãos, nesse momento que nós estamos passando, né? A gente tem hoje, a maioria de todos os cultos, todas as mensagens que a gente tem ouvido, a gente fala muito sobre isso, né? Esse momento, o novo normal, o que acontece na pandemia. Hoje, como o irmão Anderson trouxe uma mensagem edificante, que falou muito no meu coração, quando o apóstolo Paulo pediu que levasse a sua capa e também os pergaminhos. E o mais importante, quando ele falou sobre o inverno. Esse desafio no nosso dia a dia como cristão. A gente tem a noção, às vezes, do inverno, como o Anderson falou, o inverno é aquele momento de frio. Mas o Espírito Santo de Deus tocou no meu coração, como o Anderson falou sobre isso, é um inverno diferente, que nós vivemos no nosso dia a dia. E quantas pessoas, mesmo no verão, estão vivendo esse inverno espiritual, irmãos? Que a gente não vive esse dia a dia. Mas precisamos anunciar, precisamos cooperar nessa execução da palavra. O maior desafio é saber qual o chamado que Deus tem para a minha vida. Qual o chamado que Deus tem para a sua vida como cristão? E fica uma pergunta: o que somos? Eu separei, irmãos, 4 tópicos. O primeiro tópico: a igreja de Cristo é geração eleita. O texto de Pedro fala sobre isso. A igreja de Cristo, nós somos geração eleita. Olha só, irmãos, nós somos eleitos por Deus. Assim como Israel era chamado de povo escolhido de Deus no Antigo Testamento, assim também no Novo Testamento, irmãos, os crentes, nós somos denominados escolhidos e eleitos. Cada um de nós hoje, irmãos, somos esse povo de Deus, escolhido e eleito. Nós escolhemos, irmãos, viver essa maravilhosa luz. E nós temos que tomar posse disso, irmãos. Nós temos que tomar posse. Pedro ensina que precisamos ter fé e viver em santidade. Ensina que os santos são uma geração eleita, chamado para anunciar as virtudes do Salvador. Os membros fiéis da igreja que tomaram sobre si o nome de Cristo e foram adotados nessa família. Pedro mostra ainda, irmão, nesse texto, que pertencemos a um povo eleito pelo próprio Deus, geração eleita. Por seu amor e sua graça, fomos escolhidos dentre todas as pessoas da terra para sermos a sua igreja. Igreja é isso, nós fomos escolhidos por Deus para viver essa maravilhosa luz. Qualquer crise de identidade pode ser resolvida com suas palavras. E a gente conversando, irmãos, a gente vive no nosso dia a dia crise de identidade. Aí pergunta: irmão, a gente como cristão, nós temos problema? Eu estava ouvindo uma mensagem de um pastor, e ele falando na pregação dele, ele falando sobre que muitas das vezes as pessoas que têm a visão, quando
ouvia algum pastor, achava que aquela pessoa era santo, era escolhido de Deus, que era uma pessoa totalmente diferente, que era um semideus. Mas a gente vive a realidade do nosso dia a dia como cristão. Independente da sua, onde você está, independente do que você está vivendo, o cristão passa por dificuldade, passa por adversidades. E nós passamos. Mas nós temos que ter uma certeza, nós somos geração eleita, nós somos escolhidos por Deus. Não foste vós que escolheste a mim, ao contrário, eu vos escolhi a vós outros, em João 15,16. Deus fala sobre isso, e eu fico imaginando a gente, voltando lá no Antigo Testamento, né? Antes Deus falava com o povo, Deus falava através de Moisés, e após a queda, essa comunicação, homem, Deus, é impossível. É impossível eu me comunicar com Deus, né, verbalmente falando. Mas Deus nos faz revelar. Como que Deus nos revelou? Como que eu falo com Deus através, eu não posso falar pessoalmente, conversar face a face. Como que nós, povo de Deus, geração eleita, nos comunicamos com Deus? Através da palavra de Deus, irmãos. Nós somos geração eleita, povo escolhido de Deus. E como diz o texto de João, não foste vós que me escolhestes a mim. Ao contrário, eu vos escolhi a vós outros. Deus nos escolhe. Ele escolheu cada um de nós para ser geração eleita. Povo escolhido de Deus. Mas nós temos que viver essa maravilhosa. Esse momento que Deus nos concede para a gente viver esse momento em comunhão com Deus. E ainda, no tópico 2, irmãos, a igreja de Cristo é o sacerdócio real. No texto de Pedro ele fala, geração eleita, a igreja de Cristo é o sacerdócio real. O apóstolo Pedro, em sua carta chamada de 1 Pedro, se dirigia aos estrangeiros, ou seja, ele falava para as pessoas que não faziam parte de Israel, pelo menos na sua origem. No Antigo Testamento ele falava, né, através, né, do povo de Israel, e ele falava para aqueles gentios. Quando olhamos para esse texto, podemos entender melhor, irmãos, o novo status espiritual do gentio cristão. E vamos voltar um pouco, né, lá no Antigo Testamento, no livro de Êxodo. Né, quando Deus, como eu falei, Deus falava com o seu povo por meio de Moisés. Em Êxodo 19:5, os irmãos que quiserem acompanhar, depois quiser anotar aí para depois estar acompanhando esse texto. Em Êxodo 19, eu marquei 5 e 6. A palavra de Deus diz assim: agora, pois, se me obedecerem fielmente, ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade particular, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Assim Deus falava para o seu povo. E ainda no versículo 6, e vós me sereis um reino sacerdotal, e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Isso é Deus dando a ordem para Moisés. O Deus eterno está afirmando, irmãos, para Moisés, que o povo de Israel está separado para a função sacerdotal. No início eu falei que Deus separou o seu povo como geração eleita. E agora, como sacerdote real, irmão. Assim como hoje, nós cristãos somos chamados, como Deus escolheu como sacerdote, mas tem uma condição, irmão, que o texto acima fala aí no versículo 5, tem uma condição para ser chamado, né, para ser chamado como sacerdote real. E no versículo 5 fala sobre isso. Agora, pois, olha o que Deus exige de cada um de nós como cristãos. Se obedeceres os mandamentos, Ele quer, irmão, simplesmente é obediência. Ele não pede nada mais. Ele não pede sacrifício, até porque o sacrifício já foi pago. Ele quer simplesmente que sejamos obedientes, obedecer a palavra, viver o que Deus tem planejado para o nosso dia a dia. Qual o propósito de Deus na nossa vida?
E esse Deus é eterno, irmão. E por meio de Moisés, ele deu essa ordem ao seu povo no Antigo Testamento. E a igreja de Cristo ainda, irmãos, um terceiro tópico, olha só, a igreja de Cristo é nação santa. Primeiro, o povo de Deus é geração eleita. Ele me escolheu, ele escolheu cada um de vocês. Ainda, sacerdócio real. E agora, olha só que maravilha, irmãos. Nós somos nação santa. A palavra de Deus fala, nesses 2 versículos, que nós somos. Às vezes a gente fica perguntando no nosso dia a dia, o que somos, às vezes a gente quer ser tanta coisa. Às vezes, na nossa vida secular, nós passamos por situações e eu quero ser um superstar, eu quero ser o bambambam. Às vezes, no nosso trabalho, às vezes, quando a gente tem um cargo ainda, que tem muita gente que fala que eu sou chefe. Às vezes, você, para conseguir algo na sua vida, você quer passar por cima de alguém. Mas nós temos que ter esse propósito na nossa vida, irmãos. Nós não somos nada. Na nossa vida material não somos nada. Mas se a gente levar para a nossa vida espiritual, seguindo esse mandamento que Deus fala, obedecendo os meus mandamentos, nós já temos 3 coisas importantes. Que a igreja de Cristo, eu, você, somos geração eleita. Que a igreja de Cristo é sacerdócio real. E agora ele dá uma certeza. Nós somos uma nação santa. Olha que maravilha, irmãos. Santidade deve ser o desejo de todos aquele que nasceu de novo, irmãos. Se a gente pede mudança na nossa vida, se a gente pede que nós sejamos filhos de Deus, que nós queremos ser uma nação santa, se não tiver uma mudança, a gente nascendo de novo, uma transformação em nossa vida, como que a gente vai buscar a santidade? Se a gente não tem amor, se a gente não vive o que Deus tem para a nossa vida. Esta é a nossa vocação, irmão. A santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Em Hebreus 12, 14. Um povo santo deve gerar uma nação santa. E aquele louvor, quando a equipe de louvor cantou, entoou, santo, santo, o nosso Deus é santo. É isso que ele espera da gente, irmãos. Uma nação santa. Um povo escolhido. Em 1 Pedro 1,16 diz a palavra de Deus: pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. A Bíblia afirma que somos um povo santo, irmãos. Uma nação santa. E a gente, como eu falei sobre santidade, não é fácil. Se você buscar, se nós quisermos buscar, né, santidade, não é fácil. Mas eu lhe asseguro que não é impossível. Não é impossível ser santo. Porque se Deus disse que é possível ser santo, assim como Ele é, assim será. Porque Deus tem um propósito na nossa vida, irmãos. Se a gente buscar no nosso dia a dia a santidade, se Deus dá a certeza que seja santo, como eu sou santo, Deus não dá nada, Ele não pede nada que nós não possamos fazer. Então eu falo com certeza, é difícil, muito difícil, mas não é impossível buscar essa santidade. E eu ainda falo, irmãos, que a santidade, a santidade é um processo. Na nossa vida cristã, a santidade é um processo. E quando a gente busca esse processo, quando a gente vive o nosso dia a dia, se é um processo, é diário. A santidade é diária, eu busco dia a dia em minha vida. Eu tento buscar, eu tento viver o que Deus tem preparado para mim no meu dia a dia. E eu ainda falo, irmãos, a santidade é um processo. E esse processo gera uma reação. Toda ação gera uma reação. E se a gente busca a santidade diária, se a gente vive o que Deus tem preparado para mim e para você, qual o propósito? A gente busca a salvação. O processo da santidade é a busca pelo reino celestial. Eu estava estudando com a Denise em casa, a gente está fazendo um curso, de escatologia.
E a gente tem clareado um pouco a nossa mente, um pouco sobre isso. Quando a gente fala em salvação, quando a gente fala em santidade, buscando o nosso dia a dia. E algo assim, mediante esse curso que a gente está fazendo, eu até fico em casa falando sobre isso, né? A experiência que a gente, às vezes, mesmo como cristão, não tem vivido, não tem buscado, mas que as coisas que a gente vai encontrando, como o Anderson falou pela manhã, que a gente tem que estar todos os dias, né, lendo a palavra de Deus, buscando a palavra de Deus. E esse curso tem clareado algo em nossa mente. E nesse texto de Pedro, quando ele fala o que eu sou, o que Deus tem para mim, o que Deus tem para você, o que somos. E nessa parte desse texto, Nação Santa, quando ele fala, seis santo como eu sou santo, o que ele quer dizer para a gente, para mim e para você, irmãos? Esse processo de santidade. Como o texto falou aqui, não é fácil, mas não é impossível, irmãos. Viva diariamente o propósito de Deus na sua vida. Busque diariamente o que Deus quer que nós vivamos. Busque diariamente melhorias. Busque mais amor, mais carinho, mais compreensão. Busque viver o milagre que Deus tem para mim e para você. Esperamos que aonde você estiver plantado, aonde quer que eu esteja, independente do local, porque é muito fácil ser cristão aqui na igreja. É muito fácil eu vir aqui para frente, falar, trazer a mensagem da palavra de Deus. É muito fácil eu estar aqui do lado, sentado no banco, ouvindo um irmão pregar, ouvindo o ministério de louvor. É muito fácil eu chegar para um irmão e falar, eu te amo, a paz do Senhor. Mas a palavra de Deus quer algo mais. E aqui, vivamos, aonde quer que estejamos, plantados nos diversos lugares, diversos setores da minha vida, no trabalho, no momento de lazer. Hoje pela manhã a gente estava ouvindo falar sobre isso, sobre arte, sobre cinema, sobre ver filme. Agora você imagina nós como cristãos, vivendo aqui como cristão, aqui dentro da igreja, e não dá exemplo aí fora como cristão. O pastor Ricardo traz sempre uma mensagem, ele fala sempre uma passagem, que ele conta que um garoto que era muito fiel, indo na igreja todos os dias, ia fazer uma viagem de alguns dias, e falou com o pastor conversando com ele, falou, dê exemplo, você é cristão. E quando ele voltou, depois de um certo dia de férias, o pastor chegou para ele e falou, meu irmão, como é que foi? Pastor, maravilha. Olha que foi maravilhoso. O pessoal lá nem perceberam que era crente. Nem perceberam que era crente. Não é isso que Deus quer. E a palavra de Deus que mostra, independente do local onde você quer que seja, fale do amor de Deus. Mostre para os não crentes, mostre para o povo que você é geração eleita, que você é sacerdócio real, que você é uma nação santa. E que isso, irmãos, a sua vida seja facilitada para a entrada dos outros no céu. Que você vivendo o que Deus quer, o propósito que Deus quer para você, é a porta de entrada para as pessoas que estão perdidas. E nesse momento, irmãos, que a gente tem vivido aí, eu tenho acompanhado, algumas reportagens, a gente vê lá no Rio de Janeiro que é fora da curva, não na pandemia, mas a violência, não só no Rio, mas a nossa cidade de Macaé, Córrego do Ouro, deu uma melhorada, mas a gente sabe que está complicado. Então, é o momento da gente estar vivendo isso aí. É o momento, na minha rua, na minha casa, com meus vizinhos, eu estar vivendo essa palavra de Deus. Eu estar vivendo o que Deus tem preparado para mim e para você. Temos essa responsabilidade, irmão, testemunhar da vida de Deus e mostrar essa santidade. Afinal, a semente que nos gerou, ela é santa. O nosso Deus é santo. E o último tópico aqui, irmãos, a igreja de Cristo é povo escolhido de Deus. Eu separei esses 4 tópicos para a gente ter a certeza que eu, que você, somos geração eleita,
sacerdócio real, nação santa. E Deus nos dá uma certeza, que eu e que você somos povo exclusivo de Deus. Temos que ter essa certeza. Não estamos abandonados, irmãos. Não pertencemos a qualquer um. Nós temos um dono. Nós somos propriedade do próprio Deus. Ele nos dá essa certeza, que nós somos povo de Deus. Somos um bem precioso para Ele. Fomos comprados. E comprado por um alto preço, irmãos. A gente como cristão, eu acho muito importante, a gente como cristão, a gente que está trazendo a mensagem, a gente que está falando de um Deus, tem assunto importante, que muitos pregadores não gostam muito de falar, né? Sobre salvação, sobre libertação, sobre a busca, sobre a responsabilidade de nós como cristãos, sobre morte de cruz. Mas nós temos que lembrar o alto preço. Jesus pagou com seu sangue, o sangue de Jesus na cruz. O texto coloca ênfase no fato de que somos exclusivos dele. Isso significa que ele não nos divide. Se algo é meu, é exclusivo meu, se tem algo que é meu, que é exclusivo, eu não vou dividir. Já fala que nós somos povo exclusivo de Deus. E pode ter certeza, Deus não quer dividir. Por isso a palavra de Deus fala, nós não podemos ter dois senhores. Ou nós estamos em Cristo, ou estamos no mundo. E isso, irmãos, nós temos que ter essa certeza. No versículo 9, há uma expressão grega que transmite uma ideia de preservação. Seria algo como eu preservo. Não somos valiosos, porque somos capazes. Eu queria estar deixando nessa noite esse trecho. Nós não somos valiosos, porque somos capazes. Eu não sou valioso para Deus, porque eu estou aqui trazendo a mensagem. Às vezes, quem está no louvor não é valioso, porque canta bem, porque tem uma voz linda. Nós somos valiosos porque pertencemos a Ele, irmãos. Esse é o nosso valor. E eu lembro de um vídeo, vou falar aqui rapidinho, alguns irmãos já escutaram, né? já ouviram, já viram esse vídeo, mas como a gente fala que foi Deus que escolheu, na passagem, né, de Jesus, quando Maria estava entrando, quando Jesus estava entrando em Jerusalém, naquele jeguinho, que o povo todo batia palma, que o povo todo se sentia, batia palma ali, o jeguinho se sentiu um rei. E ele se sentiu maravilhado com isso, irmãos. Ele voltou para casa, chegou para sua mãe e falou: mamãe, eu estou famoso. Cheguei lá, todo mundo batendo palma e elogiando e gritando, e fazia aquele alvoroço, o povo todo batendo palma, cantando para mim. Aí a mãe do jeguinho virou e falou assim: peraí, o que você estava fazendo lá? O que você estava transportando? Eu estava levando. Estava levando um homem, o nome dele é Jesus. A mãe falou: parabéns, faz o seguinte, volta lá, agora sozinho. Quando ele chegou lá, ninguém olhava, pelo contrário, escorraçava. Assim somos nós, irmãos. Às vezes nós queremos ser algo importante, às vezes nós queremos ser superstar. Hoje pela manhã eu falei, né, sobre um cantor que falou sobre isso, que não é hora de dar show, mas sim de engajamento solidário. Assim é a nossa vida como cristão. Sem Jesus, somos simplesmente, desculpa a expressão, esse burrinho. Que a gente possa estar entendendo um pouco sobre isso, irmãos. Já que somos povo exclusivo de Deus, temos uma missão. E qual é esta missão? Nossa missão, irmãos, é anunciar a grandeza daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso significa que temos que proclamar o feito, o poder, a glória e a sabedoria, a graça e a misericórdia, o amor e a santidade de Deus,
através de nossas ações, através de nossas condutas. É importante a gente estar divulgando o amor de Deus, através da nossa conduta, independente do local que esteja. A palavra, devemos testemunhar que somos filhos de Deus. Somos da luz e não das trevas, pois Ele nos chamou para essa posição privilegiada, para sermos luz. E nessa noite, irmãos, eu queria estar fazendo uma autorreflexão. Você que nos assiste em casa, você que vai assistir esse vídeo provavelmente depois, você que está aqui na igreja, será que realmente nós estamos enquadrados nesses 2 versículos? Será que realmente estamos proclamando a grandeza de Deus, um Deus eterno, no nosso dia a dia? Precisamos falar mais de Cristo. Precisamos viver mais esse amor de Cristo. Precisamos contagiar mais as pessoas a viverem esse amor. Temos que tomar posse, irmãos, e saber o que realmente somos. Precisamos viver esse milagre. É muito bonito a gente olhar, é muito bonito ouvir e falar que nós somos geração eleita, que nós somos sacerdócio real, que nós somos nação santa. Mas é mais maravilhoso saber que eu e que você somos povo exclusivo de Deus. Nós somos geração eleita. E é isso que Deus nessa noite quer falar para mim, para você, para viver esse amor. E que a gente possa estar a cada dia proclamando a palavra de Deus. Nós não podemos ter vergonha, irmãos. Nós não podemos, como cristão, ter vergonha de sair na rua, de viver esse amor, de falar mais de Deus. A oportunidade no mundo tem muitas. E a gente vê hoje os nossos jovens passando por um momento difícil. Mesmo às vezes, a gente conhecendo a palavra, mesmo às vezes a gente tentando viver, mas a adversidade, o inverno que vai chegando, e nós, no primeiro momento, a gente fracassa. É normal do homem. Às vezes, na primeira adversidade, primeiro passo é deixar de lado as coisas de Deus. Primeiro passo é esquecer as coisas de Deus. Eu não quero viver esse milagre. Eu não quero ser povo exclusivo de Deus porque eu estou sentado aqui no banco, tem um irmão olhando para mim. É muito fácil, na primeira adversidade, como diz a passagem lá, né, do barco, você pular do barco, você sair fora do barco, mas caminhar sobre as águas, somente quando a gente tem um foco em Jesus Cristo. Qual o seu inverno nessa noite? Qual o propósito que você quer viver nessa noite? Se nesses 2 versículos de 1 Pedro, ele nos mostra 2 versículos, se vocês analisarem em casa com tempo, o que você precisa fazer para você ter essa certeza e saber que você é geração eleita, que somos sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Que a gente possa estar meditando nessa noite. Oremos. Querido Deus, amado Pai, mais uma vez neste momento, ó Pai, entregamos, ó Pai, as nossas vidas em suas mãos. Sabemos, ó Pai, o propósito que o Senhor tem para cada um de nós. Nessa noite, ó Pai, eu quero entregar em suas mãos o aniversariante, ó Pai, dessa noite, desse mês, ó Pai, dessa semana.
A Darlene, ó Pai, que está comemorando dia 8, mais um ano de vida. A Silvana, a Ana Beatriz, ó Pai. Vai de encontro a essas pessoas, ó Pai. Também nessa noite, ó Pai, quero entregar a sua igreja, aonde é povo exclusivo de Deus. Visite cada lar, ó Pai. As pessoas que não podem ter vindo aqui hoje à noite, ó Pai. Vai de encontro a essas pessoas. Vai de encontro, Pai, aos enfermos, ó Pai, da nossa igreja. Temos tanto, Pai. Tantas pessoas nessa noite queriam estar aqui, ó Pai, para ouvir a sua palavra. Vai, ó Pai, dando dom de cura, ó Pai. Mas existe uma enfermidade, ó Pai, que assola o seu povo, a sua igreja, que é a enfermidade espiritual, ó Pai. Por isso, nessa noite, eu entrego a sua comunidade em suas mãos. Visite os leitos de hospitais, ó Pai, as delegacias, ó Pai, os presídios, aonde o seu povo, ó Pai, ainda clama pelo seu nome. Sei, ó Pai, que o Senhor pode mudar, ó Pai, a vida de cada um de nós. Sabemos, ó Pai, que o Senhor quer fazer do seu povo uma geração eleita, ó Pai, uma nação santa, povo exclusivo de Deus. Por isso, nessa noite, eu entrego a minha vida e a vida da sua igreja em sua mão. Vá de encontro. É a oração que eu te faço agradecido. Em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. E graças a Deus.